Oi, eu sou a Silvia e esse é um canal de costura sustentável. Nele eu te ensino a reaproveitar jeans, retalhos e tudo que você tiver em casa aí, para fazer peças lindas e muito úteis. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer essa belezinha aqui, uma bolsa com essa estampa de capivara. Olha que coisa mais linda! Então, se quiser aprender, assiste o vídeo até o final, porque no final eu te ensino o molde da bolsa e eu vou deixar linkado também um outro vídeo onde eu te ensino a fazer essa aplicação de capivara, da maneira como eu fiz. Então, se gostar, já deixa teu like, já te inscreve no canal e vamos lá, vamos pro vídeo. Vamos começar então a preparar a nossa bolsa com estampa de capivara. Para fazer essa bolsa, nós vamos precisar de estruturador. Eu tenho aqui duas placas medindo 35 por 28, mais ou menos. Elas precisam ser um pouquinho maiores do que o molde que eu vou usar. Vamos precisar de um molde também, que no final do vídeo eu te ensino as medidas, te ensino a fazer ele direitinho. Então, o estruturador é um pouquinho maior do que esse molde, 2 vezes. Precisamos também, como a gente vai estar trabalhando com um jeans que tem elastano, então nós precisamos estabilizar esse jeans. Para isso a gente vai precisar também de entretela. Eu tenho aqui 2 pedaços, também de mais ou menos 35 por 28, um pouco maiores do que o molde. Tenho também retalhos de jeans, que a gente vai costurar em cima do estruturador e depois recortar esse molde. Eu peguei aqui uma parte que tem o bolso da calça, essa parte vai ser para as costas da bolsa, para trás da bolsa, porque na frente a gente vai colocar essa belezinha aqui, que é essa aplicação de capivara, que eu tenho um vídeo já ensinando como é que eu fiz essa aplicação. Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo para vocês acessarem depois. Vamos precisar também de forro. Eu tenho aqui 2 cortes do tamanho do molde. Tenho também um pedacinho aqui medindo 26 por 20 do mesmo tecido do forro para fazer um bolsinho. Tenho também um zíper que a gente vai precisar. Esse aqui tá medindo 20 centímetros, ele é um pouco menor do que o tamanho do molde, porque a gente vai colocar esses pedacinhos aqui nas pontas para dar o acabamento. Esses aqui estão medindo 3, a largura do zíper, por 4 ou 5, depois a gente recorta o que sobra. Tenho também 2 pedacinhos aqui para a gente colocar os nossos quadros. Eu tô usando aqui ferragens de 25 milímetros, 2,5 cm, então as minhas tirinhas têm 5 por 8. Depois eu vou dobrar elas aqui pro meio e elas vão ficar certinhas com 2,5. Tenho também um regulador de alça, também de 2,5 ou 25 milímetros. Para a alça eu tenho aqui 2 tiras. Essas 2 tiras aqui estão medindo 9 de largura por 70 de comprimento. Eu peguei 2 vezes, vou emendá-las no meio e depois a gente costura para formar a nossa alça. E tenho também uma etiqueta que eu vou colocar na frente da bolsa. Então, vamos começar. Eu vou começar costurando todas as nossas peças acessórias. A alça, os pezinhos de alça, o zíper. Vou colocar os retalhos em cima da entretela e em seguida eu volto para mostrar para vocês como é que ficou.
Pronto, já emendei os meus retalhos e colei em cima da entretela. Então esse aqui ficou com uma costura no meio, vai ser a parte da frente. E esse aqui do bolso, eu coloquei uns retalhos ali do lado, até emendei, né? Fixei aqui na entretela, que vai ser a parte de trás. Agora a gente vai marcar o tamanho certo do molde nessas duas peças aqui e recortar o que sobra. Então a parte da frente, vou colocar o molde aqui em cima. A costura vai ficar bem no meio, mas não precisa, dependendo do tipo de emenda que tu fez, não precisa ficar bem no meio. Então, vou marcar aqui. Em volta do molde. Aqui também. E agora, na parte de trás, eu vou marcar, dentro desse desenho do molde, eu vou marcar aqui um traçado para fazer um matelacê de 4 centímetros. Eu vou marcar aqui no meio, de uma quina até aqui em cima. Fazer do outro lado também para ficar igual. Assim. Vou marcar agora de 4 em 4, usando essa régua. Se tu não tiver uma régua dessas, pode usar uma régua de 3 centímetros também, ou marcar de outra forma, tá? Então, vou marcar um matelacê aqui, nessa peça, e depois eu vou costurar. E nessa aqui, eu não vou fazer matelacê, mas eu também vou fixar ela no estruturador da seguinte forma. Como ela tem várias emendas, eu vou reforçar essas emendas, vou pespontar essas emendas em cima da espuma aqui que eu tô usando, que pode ser uma manta R1, R2 também. Então, eu vou passar uma costura aqui, por cima das costuras, vou passar em volta do bolso, e assim ela vai ficar firme aqui também. E aqui estão as duas partes principais da nossa bolsa. Aqui eu passei costuras em volta do bolso e aqui nas laterais para fixar. E esse aqui, que é a parte da frente, eu fiz um matelacê. Então agora a gente vai procurar o melhor lugar para colocar a nossa capivara. Olha só. Coloco ela bem no meio? Eu acho que sim. Acho que eu vou centralizar bem ela, que ela vai ficar bem bonita aqui. Então, eu peguei essa estampa de capivara que eu desenhei, né? E coloquei aqui atrás umas fitinhas dupla face. Eu vou tirar então, que é para ela não fugir na hora de costurar. Assim. E vou fixar ela na nossa parte da frente aqui. Deixa eu ver. Bem centralizada. Ó. Bem no meinho. Certo? E agora, então, eu vou passar uma costura com um ponto bem pequenininho em volta dela para fixar. E já volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou.
aqui está ela, a frente da bolsa prontinha. Olha que fofura, já coloquei a minha etiqueta ali. E agora a gente vai proceder para a montagem da bolsa. Para montar a bolsa, então eu já preparei aqui, já adiantei o bolsinho também, que era aquela peça de 26 por 20, né? Eu costurei em volta e deixei aqui embaixo só uma aberturinha pra gente fechar depois, enquanto prega no forro. Vou passar aqui uma costurinha de pesponto, aqui em cima. Prontinho. Agora eu vou aplicar ela num dos lados do forro, o lado que vai atrás. Vou marcar aqui o centro dele. Assim, marquei o centro. Vou marcar também o centro aqui do bolsinho. Vou fazer um vinco aqui e aplicar aqui bem no meio dessa parte aqui do forro. Um retrocesso, volta, vem, volta, né, 2 vezes aqui, porque o bolso tem que ser bem resistente. Chega ali embaixo, deixa eu puxar aqui pra fora um pouquinho. Chega aqui embaixo, fecha a abertura, deixa ele bem retinho, faz uma costura bem na beiradinha, sobe, vai, volta e volta mais uma vez. Agora a gente tem então o forro pronto. Aqui, o forro, o corpo da bolsa. O zíper eu também já preparei aqui nesses pezinhos. Agora a gente vai encontrar o centro do zíper. Para encontrar o centro, ignora aqui o paninho, tem que ver o zíper aqui onde começa. Vamos fazer um piquezinho bem pequenininho. Até vou marcar com giz aqui, porque eu não gosto de furar o zíper. Então, vamos fazer dos 2 lados aqui. Uma marquinha com giz para marcar o centro. E aí, vamos começar, então, com a parte da frente. Eu tenho aqui a parte da frente, eu coloco o meu zíper para abrir sempre. Aqui, eu acho que a câmera fica invertida, tá? Mas olha só. Aqui tá a etiqueta, aqui tá a frente da bolsa, tá? E eu gosto que o zíper abra. Vamos ver aqui, vamos ver de frente. Fica meio difícil porque eu acho que tá invertido mesmo, tá? Tem que abrir aqui da esquerda para a direita, tá? A capivara tá olhando aqui para um lado e o zíper vai abrir para o mesmo lado para onde ela tá olhando. Então, deixa eu colocar bem centralizado aqui. Deixa eu achar minha marquinha, tá aqui. Então, primeiro a gente vai fixar o zíper. Uma costurinha de segurança. Fixei ele aqui. Agora eu vou colocar a parte do forro que não tem o bolso. Ó. Bem centralizada também. E vou agora passar uma costura mais pertinho do zíper. Eu gosto de passar a costura pelo forro. Se tu preferir passar pelo lado da peça principal, tudo bem. Passei aqui e agora eu vou rebater essa costura. Prontinho. Vou fazer isso agora colocando o zíper do outro lado.
e em seguida vou aplicar o forro com a parte que tem o bolso e já volto. Agora nós vamos finalizar a nossa bolsa. Zíper colocado, aplicação feita. Agora eu vou pegar os 2 pezinhos de alça que eu já tinha preparado antes, com esse quadro. E vou colocar bem aqui, nessa emenda aqui do zíper, ó. Nesse acabamento do zíper. Vai dar um espacinho aqui bem certinho pra gente colocar esses pezinhos de alça, enquanto a bolsa tá aberta ainda, porque fica bem mais fácil. Vamos fixar aqui na beiradinha, bem firme, com retrocesso, de um lado e de outro. Escapolinha, vamos colocar. Pronto. Isso. E agora a gente vai fechar a bolsa. Vamos unir aqui as partes principais, depois a parte aqui do forro, deixando uma abertura, vou deixar a abertura aqui embaixo, depois a gente fecha as caixinhas de leite. Agora, com a bolsa toda fechada, caixinhas de leite inferiores prontas, a gente vai fazer a caixinha de leite aqui de cima. Então, aqui é importante pegar tudo junto, vamos dobrar aqui direitinho, aqui a peça. Vamos dobrar também o forro para acompanhar. Bem certinho aqui, ó. Isso, e vamos passar uma costurinha aqui, emendando tudo junto. Com cuidado, pessoal, porque aqui fica bem grosso. Se estiver usando, então, a máquina doméstica, tem que ter mais cuidado ainda. Aqui fica uma costura bem grossa. Agora, aqui desse lado, a mesma coisa. Vamos abrir aqui a parte do jeans, vamos abrir também aqui a parte do forro, aqui, tudo juntinho e passar uma costura também. Dá um retrocesso ali por cima da costura, fica mais firme. Tem umas rebarbinhas aqui, vamos tirar. Aqui também. Quando a gente trabalha com retalho, sempre dá uma esticadinha aqui e ali, né? E agora, vamos desvirar a nossa peça. Vamos ver como é que ela ficou.
E aqui está. Olha que coisa mais linda que ficou a nossa bolsinha de capivara. Olha só. Aqui atrás, então, ela tem um bolso bem legal, ó, bem prático. E agora só falta, então, a gente colocar a alça. Vamos posicionar a nossa alça, que já está aqui com o regulador, tá? Então, a alça tem que ficar com a regulagem nas nossas costas. Então, a gente vai entrar por aqui, no regulador. Aí, nós vamos voltar e passar aqui por dentro do regulador. Vamos puxar aqui até passar da emenda, que fica melhor. Deixa eu ver aqui, que parece que ela tá torta. Vamos ver. Tá virada. Aqui assim, vamos lá. Uma peça comprida, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, entra aqui. E sai aqui do outro lado. Colocada a alça. Esse aqui, gente, é o meu lado direito, tá? E agora a outra ponta, vou tirar a beiradinha aqui. Nós vamos colocar aqui. Opa, aqui por baixo. De baixo pra cima. Vamos fazer uma dobra. E passar uma costura bem reforçada aqui. Bolsa pronta. Olha que fofura. Aqui eu costurei a alça, bem reforçada, tá? E a bolsinha tá pronta. Ela ficou aqui com uma largura de 23, que no fundo ela ficou com, ó, 22. 22 no fundo, 22 em cima também, por 18 por 8, aqui, tá? Esse é o tamanho, então, da bolsa. E agora eu vou te mostrar como fazer o molde, que é muito fácil. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um retângulo, que eu já dobrei ele no meio. Esse retângulo mede 32 por 25, tá? Então, eu dobrei ele no meio. E aqui embaixo eu fiz uma marcação de 4x4, uma caixinha de leite de 4x4. E aqui em cima eu fiz uma marcação de 4, entrei 4 e desci 2, tá? Esses 4 de baixo aqui eu reparti, ó, 2 e 2, e fiz um pontinho. Deste pontinho aqui até o início da caixinha de leite lá embaixo, eu tracei uma linha. Então, o que que a gente tem aqui? Tem uma caixinha de leite aqui embaixo de 4x4. Aqui em cima a gente entra 4 e desce 2. E nesse pontinho aqui, no meio dos 4, 2 e 2, eu tenho um ponto e eu traço uma linha até aqui embaixo. Prontinho. Esse é o molde para fazer a bolsinha da capivara ou qualquer outra bolsa que tu quiser fazer. É isso então. Se gostou do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de mais peças como essa. Um abraço e até a próxima!